Meus caros amigos e irmãos, também saúdo todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia. Hoje também o ECC, que esteve reunido à tarde no terceiro andar do nosso centro, fazendo uma tarde de reflexão e aprofundamento. E todo mês, este primeiro domingo, às 18 horas, é a nossa missa do ECC, e que em breve será a missa das famílias, onde nós queremos convidar as famílias para participarem desta missa, visto que a família é sempre a base de qualquer comunidade, e ela é também a base de toda a sociedade. E por isto mesmo precisamos dar uma atenção muito especial às famílias. Hoje a igreja celebra a festa de Pentecostes. É sempre importante a gente lembrar que com esta festa de Pentecostes nós estamos concluindo o tempo pascal, para iniciarmos a partir de amanhã o tempo comum dentro do ano litúrgico. Este tempo comum irá até o final do ano, a festa de Cristo Rei do Universo. E a festa de Pentecostes, para nós cristãos, ela é importante justamente porque é como que o ponto de partida da nossa igreja e da missão da igreja. Durante toda esta semana, a última semana, desde o domingo passado, domingo da Ascensão, até ontem, sábado, nós refletíamos sobre os 7 dons do Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo os derrame sobre a nossa paróquia, a nossa igreja, assim como Ele derramou os seus dons lá no início sobre a comunidade dos apóstolos. E esses dons derramados sobre nós, eles existem justamente para que nós possamos não apenas guardá-los para nós, mas que nós os coloquemos a serviço de toda uma comunidade. Como nos dizia a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, existe uma diversidade de dons. 7 é sempre um número simbólico. Isso nos lembra todos os dons do Espírito Santo derramados sobre a sua igreja. E existe na igreja uma diversidade de dons e de ministérios. E esses dons e ministérios, assim como as diferentes atividades, elas são todas derramadas sobre a igreja em vista do bem comum, para a construção, para a edificação da comunidade cristã. Os dons que nós recebemos, eles não são meus, mas eles foram dados a cada um de nós para colocá-los a serviço e à disposição da comunidade cristã, para unir esta mesma comunidade e fazê-la crescer. E existem esta diversidade de dons e ministérios, e nós temos muitos
aqui na nossa comunidade. Temos muitos ministérios. Basta a gente olhar aqui a Paula, que está interpretando para os nossos irmãos surdos. É um ministério dentro da igreja. Olhar também aqui do lado as pessoas que estão cantando, que estão animando a nossa celebração. É um ministério. Podemos olhar para lá a nossa animadora litúrgica, também os nossos proclamadores da palavra de Deus, nossos ministros extraordinários e tantos ministérios que existem na igreja. E todos eles existem e são colocados a serviço desta mesma igreja para fazê-la crescer e para que esta mesma igreja possa sempre caminhar unida e crescer sempre mais, porque nós colocamos à disposição desta mesma igreja todos os dons recebidos pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, esta festa de Pentecostes, ela nos lembra um momento em que a comunidade dos apóstolos perdeu o medo. Se nós olharmos o Evangelho de hoje, tirado de João, o capítulo 20, ao anoitecer daquele primeiro dia da semana, como é que estavam as portas? Elas estavam fechadas. Por quê? Medo dos judeus. Comunidade de portas fechadas, comunidade medrosa, é uma comunidade que para no tempo, que não caminha, que não cresce, que não arrisca nada. Por isso mesmo, o Espírito Santo derramado sobre esta mesma comunidade abre as portas para que esta mesma comunidade saia ao encontro dos irmãos e irmãs para evangelizar. Primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu o lugar onde eles se encontravam, e desceram sobre os apóstolos como que línguas de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a partir daquele momento inicia-se a missão da igreja. As portas se abrem e aqueles que tinham medo e estavam fechados saem para pregar, para evangelizar, cheios da força do Espírito Santo e cheios de coragem. E é assim que começa a caminhada da igreja, a partir do momento em que, na força do Espírito Santo, as portas da comunidade se abrem e os discípulos saem ao encontro das pessoas para anunciar. O Espírito Santo, ele nos dá força, ele nos dá coragem. O Espírito Santo faz com que a gente perca o medo para irmos ao encontro, especialmente daqueles que estão distantes e que precisam da nossa presença. O Espírito Santo abre a igreja. O Espírito Santo envia a igreja em missão. O Espírito Santo nos enche de força e coragem para que, perdendo o medo, nós possamos ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs para evangelizar. E é por isto mesmo que a partir da festa de Pentecostes, a nossa igreja, que agora se abre
e na força do Espírito Santo se torna missionária. O Espírito Santo é o protagonista da missão. O Espírito Santo conduz a missão. O Espírito Santo orienta a missão. O Espírito Santo dá força e coragem para que, perdendo o medo, nós possamos ser esta igreja, como nos diz o nosso Papa Francisco, em constante saída. Uma igreja que arregaça as suas mangas e que não se contenta com aquilo que a gente tem aqui dentro. Ainda tem bastante lugar. Não precisamos ter medo. Nós podemos sair e ir ao encontro das pessoas, porque o Espírito Santo torna a igreja uma igreja missionária. O Espírito Santo faz com que esta igreja seja esta igreja em constante saída. E na força do Espírito Santo derramado sobre todos nós queremos continuar a nossa caminhada como igreja, pois hoje nós lembramos o início da nossa igreja, que nasce com este dom, o dom do Espírito Santo derramado sobre a sua igreja, com todos os seus dons, com seus ministérios e carismas, para que esta igreja seja sempre mais uma igreja aberta, uma igreja sem medo, uma igreja evangelizadora e uma igreja missionária. E agora, coloquemo-nos em pé para juntos